Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à Cozinha do Manhã Diversa para mais um Bora Rangar. No Bora Rangar de hoje, com essa receita, olha, interessantíssima. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E aquela receita que você fica pensando assim, como que eu nunca tinha pensado nisso? A gente está falando de leche frita, um prato tradicional da Espanha, para essa época do ano que a gente está vivendo agora, que é a Semana Santa, né? Semana aí que antecede a nossa Páscoa. E é uma época do ano em que a gente tem muitos pratos típicos e eles variam muito entre países e outros. Aqui no Brasil, a gente quase não tem sobremesa de Semana Santa. Eu, pelo menos, conheço muito poucas. Vamos fazer o seguinte vamos colocar o telefone na tela aí, o WhatsApp para o pessoal de casa, para vocês me contarem aí sobre sobremesas de Semana Santa, mas não vale chocolate. Combinado? Uma sobremesa típica aí da sua região, você que está assistindo a TV Diversa. Eu tive que ir lá na Espanha para trazer uma sobremesa diferente, mas muito fácil de fazer. Vocês vão ver que é bem legal. Então, ó, papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela, que hoje tem leche frita ou leite frito aqui no Bora Rangar. Para você aprender comigo a fritar leite, você vai precisar, primeiro, para massa, meio litro de leite integral, 70 gramas de maisena, amido de milho, 200 gramas de açúcar. Para empanar, nós vamos usar 50 gramas de farinha de trigo, 2 ovos, óleo vegetal para fritar e, para finalizar, 2 colheres de sopa de açúcar cristal e 2 colheres de sopa de canela em pó. Ó, é até interessante essa história da leche frita. Vem pra cá comigo, Gil, que é o seguinte. Eu fui pesquisar sobre o doce, né? Primeiro, eu achava até que era um doce hondurenho. Como eu disse, né? Uma sobremesa que quem me apresentou foi uma amiga de Honduras. E aí, indo atrás para entender a origem, eu vi que veio da Espanha, né? Claro, Honduras foi colonizada pela Espanha. Assim como no Brasil a gente tem muitos costumes portugueses, de pratos portugueses, é comum que na América Espanhola, né, nesses países de colonização espanhola, alguns pratos espanhóis também sejam ali populares, até mesmo pela facilidade do idioma, né? Então é muito mais fácil você levar à frente algumas receitas e passar ela, mesmo que seja oralmente. Então trata-se de uma tradição de Semana Santa. E por que a gente está entrando nessa temática de Semana Santa, eu resolvi manter, né, essa nossa pegada aqui de sempre estar aí passeando pelos lugares no mundo. A culinária espanhola, ela é fascinante também, sempre a gente tá indo por lá, trazer um doce, ou trazer uma comida, alguma coisa que seja diferente, e hoje a gente vai com leche frita. Como eu já falei no começo do programa, são pouquíssimos ingredientes, a gente vai começar fazendo um mingauzinho, então eu vou vir aqui para a panela, ó, com uma parte desse leite. Eu vou deixar um pouquinho aqui pra gente misturar no nosso amido de milho. Vou colocar aqui o açúcar. Estamos usando açúcar cristal, tá? Que fica mais barato ainda. Então não precisa ser o açúcar refinado. Se você já tem o costume aí do açúcar cristal na sua casa, que é legal, que a gente consegue comprar aquele saco de 5 quilos, né? Eu ainda não liguei a panela, tá? Eu tô só dissolvendo aqui, dando uma misturada primeiro no açúcar, no leite. É claro que eu não vou conseguir dissolver tudo só mexendo assim, né? Teria que bater no liquidificador ou então fazer o que eu vou fazer agora, que é ligar a nossa panela. Vou deixar no fogo baixo para não aquecer demais, correr o risco de queimar. E agora a gente vem dissolver o amido de milho no leite. Esse passo aqui, ó, você já deve conhecer, né? Igual eu falei, é um mingau. Então, isso aqui é um jeito clássico de se fazer o mingau, né? A gente coloca a água para o leite ou a água para esquentar ali com açúcar. E aí a gente pré-dissolve aqui, ó, o nosso amido de milho num copo com o restante do leite. Assim a gente consegue fazer com que o nosso mingauzinho, e aqui no caso a massa da nossa leite frita, né, ela fique mais lisinha. Então, ó, eu venho aqui e jogo o leite por cima do amido. E aí precisa ser um copo grande para você poder conseguir fazer isso aqui agora, né? Sem entornar. Se ficar muito apertadinho esse copo, então o que você vai escolher? Uma caneca, aquela que você sabe que cabe bastante ml. Você vai misturar aqui até você ver que não tem mais nada aqui no fundo de maisena, o amido de milho acumulado. Então você vai raspando o fundo, vai misturando,
Fazendo dessa forma, é como eu falei, vai fazer o seu mingau não dar grumos, ele vai ficar lisinho. Se você joga a maisena direto, o amido de milho direto ali dentro da panela já quente, ele acaba empelotando. Então esse aqui é um truque interessante aqui para a sua leite frita. Ó, vou esperar aquecer mais um pouquinho, agora que já está misturado, eu vou ligar aqui, aumentar um pouco o fogo, esperar começar a levantar a fervura e vou te falar já o próximo passo para você ir se programando. Eu vou usar aqui, ó, uma travessa de vidro, porque qual que é a ideia aqui dessa receita? É preparar esse mingau, entre aspas, né, que é a nossa massa, e depois levar ele para gelar. Então você vai precisar de uma forma. Aqui eu tô com um pirex pequeno, ó. Se vocês mostrarem aí o pessoal de casa, ó, tá vendo, ó? Um pirex pequeno, mais ou menos do tamanho da palma da minha mão, pro tamanho dessa receita. Ele tem mais ou menos uns 3 dedinhos de altura. É daqueles bem pequenininhos que faz uma lasanha pequena para 2, 3 pessoas. Então, se você quiser fazer maior para mais gente, você vai precisar aumentar a receita, que vai render mais ou menos umas 5 ou 6 leite fritas, tá? Então vamos lá, ó. Começou a aparecer as bolinhas ali em volta. Agora sim eu já entro com essa mistura aqui de leite e amido. Ó, ficou um pouquinho ali no fundo, a gente traz aqui pra dentro. E você precisa aqui, ó, ir mexendo agora, porque ele vai começar a engrossar já já. E engrossando, ó, e você pode tanto fazer no fogo baixo quanto no fogo alto. Só que aqui é aquilo que eu sempre falo. Tudo que você quer fazer no fogo alto, pra agilizar, vai depender, vai demandar de você mais atenção. Então eu tô aqui no fogo alto, eu tô conversando com vocês, já tô errado, né? Porque eu tenho que dar atenção aqui, ó, se você observar que no cantinho da panela costuma acumular um pouquinho ali do excesso do amido e isso vai queimando aos poucos. E você pensa que não, mas isso passa gosto para a sua receita. Então, para usar o fogo alto, para agilizar o seu processo, você precisa de concentração. Ficar mexendo no celular na hora de cozinhar tá errado, você vai acabar, né, causando um acidente e também vai perder ingrediente. Então, se você quer estar mais relaxado, mais calma, poder conversar com quem tá aí com você, geralmente feriado a gente recebe visita, então você vai no fogo baixo, tá? Vai no fogo baixo, porque aí não tem erro. Claro que eu tô usando alto aqui, né, porque a gente gosta de viver perigosamente e também porque eu preciso mostrar para vocês o ponto aqui, né? Então não tem necessidade nenhuma na sua casa de você querer acelerar o processo para ganhar 2, 3 minutinhos aí, tá? E é legal você ir mexendo. Observa que eu, ó, raspo o fundo da panela, vou lá no meio, vou nas beiradas e também aqui no cantinho, tá? Não deixa de vir aqui com a espátula. E aí você precisa, né, claro, de uma espátula pão duro, que é uma espátula dessa de silicone que eu tenho aqui, ó, para poder fazer isso, tá? Assim o seu trabalho vai ficar mais bem feito. Observa aí, ó, já começou a ganhar uma consistência. Eu sou obrigado a baixar o fogo aqui agora, tá? Porque tá aquecendo demais a parede, já tá chegando num ponto que não tá adiantando eu ficar raspando, mas olha só como já mudou a textura, ó, mesmo eu abaixando o fogo, né, seguiu aqui engrossando. Então a gente tá prestes a ganhar o ponto aqui. Qual que é o ponto? É aquele ponto de brigadeiro, tá? A massa vai soltar do fundo aqui, ó, ao vivo para você, tá? Do zero, juntinho contigo, para você ver que é uma receita fácil. O que você precisa é de tempo, ó. Nós estamos prestes a dar o ponto aqui, fica atento, vai mexendo para não queimar, não vai perder aqui nessa parte. Você pode colocar um pau de canela aqui dentro, pode colocar uma raspinha de limão, um pedacinho de cravo, tudo isso vai combinar aqui. Eu tô tentando fazer o mais tradicional possível, a gente vai confeitar com canela depois, tá? Para você poder aprender a base, e aí depois você pode brincar. Ó, chegou no ponto, tá soltando do fundo, tá vendo, ó? Formou uma película, então eu vou desligar e a gente vai passar essa nossa massinha pra cá, ó, pra nossa forma de vidro, tá? Então tá vendo, ó? É o que eu te falei. Se você tem uma família grande, vai receber bastante convidado aí na Semana Santa, quer fazer a leite frita para poder impressionar, ter uma história para contar, né? Aí, ó, lembra de falar que fui eu que te contei, né? Fala assim, eu assisto o programa do Arthur, né, no Manhã Diversa ali no Bora Rangar, e ele ensina a fazer umas receitas legais. Aí eu resolvi fazer para vocês. Mas aí se for muita gente, você vai precisar aumentar, tá? Que essa aqui rende um pouquinho.
É claro que eu já tenho uma outra ali na geladeira, né? Você vai esperar esfriar agora. Ela precisa cair completamente a temperatura, então você deixa fora da geladeira e depois geladeira por no mínimo 3 horas, de preferência de um dia para o outro. Então você quer servir amanhã depois do almoço, começa hoje à noite, que aí tá tudo certo, tá bom? Então eu quero fazer o seguinte aqui, ó, a gente vai empanar ela no ovo e na farinha. E tem uma particularidade aqui interessante desse empanamento, porque ele tem uma ordem invertida. É um empanamento invertido aqui, vocês vão ver o que eu tô falando, ó. Vou só bater aqui a clara e a gema pra misturar, né, pra gente poder conseguir dissolver as duas aqui dentro. Ó, vou pegar uma colher aqui pra gente já poder misturar o açúcar e a canela. Aí nesse caso a gente vai de açúcar refinado, que dá um acabamento melhor, mas liberado de usar o açúcar cristal também, tá? Não tem crise não. Eu acho que com açúcar refinado esse acabamento acaba ficando mais bonitinho, né? Mas aí eu sei que tem gente que só gosta de usar açúcar cristal em casa, não tá proibido não. Inclusive na massa ali a gente usou o açúcar cristal para você ver que dá para fazer com os dois, tá? Mistura bem o açúcar nessa canela, tá? Vai desfazendo aqui, ó, esses gruminhos de açúcar, porque senão depois eles vão ficar aparecendo ali no nosso acabamento do nosso doce, e aí não fica legal, né? Então, misturou bem aí o açúcar e a canela. Eu já tenho ali uma panela de óleo aquecido, então vamos para as dicas, né? A Mari pediu aí dicas para a gente poder fritar sem se preocupar, sem ter medo de se queimar. Primeiro que o óleo já está bem quente e eu estou deixando ele no fogo baixo para não ficar aquela fritura muito agressiva. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó. A gente vai cortar quadradinhos aqui dessa nossa massa. Olha só como ela fica bem firminha, fácil de trabalhar, tá vendo? Fica parecendo uma gelatininha mesmo. E a gente vai passar, por isso que é aquele empanamento invertido que eu falei, ó. Primeiro na farinha de trigo, olha aqui, farinha de trigo, na sequência a nossa leite frita vai para tomar um banhozinho aqui nos ovos, né? Aqui na mistura de gema e clara que a gente bateu bem, e daqui ela vai para fritura. Como eu disse, né, o empanamento ele é invertido, isso tem a ver com a característica do doce, tá? Você pode aí fazer o empanamento do jeito que você está acostumado. Depois que você fizer esse, experimentar o clássico, você pode até querer inventar moda. Então passar num panko, né, que é aquela farinha de rosca japonesa, vai trazer uma crocância diferente. Ou então voltar aqui do ovo para a farinha de trigo, vai deixar o empanamento um pouquinho mais rústico. Mas então os espanhóis eles fazem tradicionalmente assim. Eu resolvi trazer a forma tradicional para você. E aí ó, a gente vai colocar aqui para fritar. Observa, a minha mão chegou pertinho ali do óleo, o óleo não tá quente demais. Como você sabe que não tá quente demais? Ó, porque a leite frita ela entra ali e ela frita de maneira comportada, tá vendo? Não é aquela fritura que faz muito barulho, que faz muitas bolhas aqui, não. É uma fritura que se você sabe que o óleo tá quente, ele tá fritando, e aí ó, cuidado, atenção, né? Estar atento ao que você tá fazendo. Não joga de longe o que está na sua mão, encosta ali no óleo, deixa escorregar devagar, tá vendo? Não espirra, não tem perigo. Se você deixa cair aqui de cima, aí quando cai, qualquer coisa que cai no líquido do alto vai espirrar, concorda? Então, quanto mais concentração e atenção no que você está fazendo, calma, segurança, menos acidente você vai causar. Então você chega perto, encosta ali, ó, não tem perigo nenhum, ó, minha mão aqui, ó, não está se queimando, mesmo que espirre uma gotinha desse óleo aqui, é uma queimadura que vai formar que nem pode ser considerado uma queimadura. Então é muito melhor você arriscar um pouquinho a ponta do seu dedo do que às vezes o seu rosto, às vezes o seu peito, né, o seu tórax, jogando uma coisa de longe, se posicionando de maneira errada, fica próximo do fogão, né, pode até abrir um pouco as pernas para manter o tronco firme e faz com segurança o que você tiver que fazer, que aí não vai ter perigo. Mensagem do pessoal de casa, produção. Olha aí, ah, perfeito, Toninha. A Toninha falou assim, ó, que na casa dela... A Toninha é da onde mesmo, Gabriel? Só para eu me lembrar aqui. É do sul de Minas. A Toninha falou que a receita de sobremesa na Páscoa dela é
arroz doce. Aí eu acabei me recordando, a minha avó também fazia arroz doce, ou então o famoso canjicão, né, lá na minha região, que é a canjica doce, a canjica branca. Então essas... Olha lá, a Toninha de Varginha, no sul de Minas, meu diretor Gabriel tá falando aqui. Então esse costume aí de fazer sobremesas brancas, né, tá relacionado com a Páscoa também. E aí, né, no popular, né, no interior de Minas Gerais, isso ainda é forte. Realmente eu tava me esquecendo dessa tradição. Ela existe lá na região de Além Paraíba também. A minha mãe provavelmente tá falando isso lá em casa agora. Ó, você viu como que ela saiu dali de dentro? Agora a gente dá uma escorrida rápida aqui nela, ó. Então ficou aquele empanamento bem douradinho, né? Ela frita por uns 2, 3 minutinhos. Você não pode esperar esfriar para passar aqui no açúcar e na canela. Então, ó, a gente traz ela aqui para dentro e vai confeitando com açúcar e canela. E aí você vai controlando o fogo, tá? Não deixa a sua panela esquentar demais, não. Enquanto você empana, você abaixa o fogo, você vai colocando ali, vai controlando a panela, porque se esquentar demais, o que vai acontecer é que não vai ficar uma fritura legal, vai ficar encharcado, pode até derreter aí a sua leite frita, tá? Aqui eu vou já botando, ó, na tábua pra gente servir. E aqui, como eu já falei, né, uma sugestão de uma sobremesa que também é um excelente café da manhã. Quem gosta de rabanada não tem como não gostar disso aqui, tem um sabor bem parecido com rabanada, apesar de não ser feito com pão, né, somente o leite, né? É como se fosse a gente estivesse fritando somente o banho da rabanada, né? Aquele banho que a gente dá no nosso pão. Ó, vamos fazer mais uma vez, de olho lá no ponto que já chegou, ó. Então a gente tem que ficar atento a todos os lados aqui da cozinha. Dá uma olhada como ela sai douradinha aqui dentro, ó. Fica parecendo até a casquinha de um pastel quando você frita, tá vendo? Ó? Esse é o ponto da fritura, tá? Não tem muito mistério, não. Você vai conseguir fazer tranquilamente na sua casa. A única coisa que demanda nessa receita é o tempo. Como eu falei no final do último bloco, a ideia é você preparar de um dia para o outro, tá? Para ela estar bem geladinha, para você não ter nenhuma surpresa. Vamos experimentar e ser feliz? Então, dá licença, chegou o meu momento. Vou pegar essa daqui que já tá partida, que vocês já viram como que é por dentro. Super fofinho, gente. Ó, o cheirinho da canela. A receita que parece um abraço, assim, sabe? Vai lembrar aí uma rabanada, um churros, né? Um bolinho de chuva. Incrível, muito gostosa. Faz na sua casa que você não vai se arrepender não, tá bom? Ó.